Olá, meus amados e amadas que nos acompanham em nosso canal de aulas de direito, especialmente em nossa guia de atualizações no que diz respeito ao direito previdenciário. A nossa orientação de hoje diz respeito aos trabalhadores rurais, no tocante à perícia médica previdenciária desses trabalhadores, do trabalhador rural. Hoje nós iremos falar um pouco sobre este assunto, atualizando nossa guia. Bom, o labor rural, ele guarda várias especialidades que igualmente são refletidas nos direitos previdenciários desses trabalhadores. Se levarmos em consideração que o trabalho rural é predominantemente braçal e que existe possibilidades destas pessoas, de que estas pessoas desenvolvam doenças que os tornem incapacitados para o trabalho. No entanto, grande parte dos trabalhadores rurais, eles possuem baixo grau de escolaridade, bem como não possuem acesso às informações, de forma que, em geral, infelizmente, essas pessoas não conhecem seus direitos. Assim, é muito importante que possamos esclarecer sobre o assunto, tanto para os interessados quanto para os advogados que operam na área do direito previdenciário e entendam como atender este tipo de cliente e, em especial, saibam identificar se a incapacidade manifestada podem possuir nexo causal com o labor. Portanto, a nossa orientação de hoje se refere especificamente a respeito do trabalhador rural, na ótica pericial médica previdenciária, objetivando o entendimento de como atuar nas demandas e que, obviamente, consiga obter sucesso em seus processos. Inicialmente, vamos dizer que o trabalhador rural é aquele que labora ruralmente e que esta atividade ela está disposta na Lei 5.089/73, no artigo 7º da Constituição Federal e no Decreto 73.626 de 74. Além disso, a Lei de Benefícios, a Lei 8.203/91, ela dispõe que os trabalhadores rurais podem ser enquadrados em 4 diferentes categorias de segurados da autarquia previdenciária. Quais sejam? A primeira é o trabalhador avulso, que é o prestador do serviço a um ou mais empregadores, em geral empresas, sem possuir vínculo laboral, com o intermédio obrigatório do sindicato da categoria ou órgão gestor da mão de obra, que é nada mais que uma forma de contratação, certo? Muito frequente em relação aos denominados boias frias, os diaristas rurais e os trabalhadores volantes, aqueles que se alternam na agricultura. O segundo é aqueles empregados segurados que realizam atividades para o empregador mediante carteira assinada, através do regime da CLT, que frequentemente, óbvio que esta forma de contratação de empregador rural para cuidar de animais, de tratar de terra, de realizar colheitas, etc. O terceiro é o segurado especial,
é aquela pessoa que reside em imóvel rural, ou aglomerado urbano, ou rural perto dela mesma, e que, de forma individual ou em regime de economia familiar, mesmo que com a ajuda eventual de terceiros, certo? Ele labore nas seguintes condições: de produtor, seja ele dono, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgado, comandatário ou arrendatários rurais, certo? Que sejam explorador da atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, que depende, este módulo vai depender conforme cada cidade, certo? De seringueiro ou de extrativista vegetal, e faça dessas funções o principal meio de sustento. Também temos o pescador artesanal, ou a este comparado, que tem, através da pesca, a sua profissão habitual ou principal meio de sobrevivência, o meio de vida. O cônjuge ou companheiro, bem como o filho com idade superior a 16 anos, certo? Ou a esses assemelhados, do segurado produtor ou pescador, que, mediante prova, ele labore em regime de economia familiar. Além disso, também devemos citar os garimpeiros, os servicultores vegetais e os indígenas, que garantem seus sustentos, tá? Pela atividade rural, artesanal, ou utilizam da matéria-prima como origem em extrativo vegetal, que são igualmente considerados segurados especiais. Também o quarto é o contribuinte individual, que é o segurado que realiza serviços a um ou mais empregadores, às vezes para a empresa ou individual, que de modo eventual, com a ausência de vínculo de emprego, certo? E que geralmente, nessas condições, isto acontece com os diaristas rurais, conhecidos como boia-frias, e também aos trabalhadores volantes, né? Como já falamos anteriormente, aqueles trabalhadores volantes de agricultura. Sobre o segurado especial, nós devemos compreender que é como um regime de economia familiar, aquela atividade em que o labor dos membros familiares é relevante para o próprio sustento e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Sendo assim, no qual eles realizam em condições de recíproca dependência e cooperação, sem o auxílio de empregador permanente. Tá? É importante também salientarmos que a própria legislação ela garante a remuneração de pelo menos um salário mínimo ao trabalhador rural, sendo necessário respeitar o piso salarial da categoria a que faz parte, e que na agropecuária ele possui muita força no Brasil. Nós devemos também entender isso, porque é uma atividade que é considerada como um dos setores fundamentais da economia nacional, que ela é, e também que é a responsável pelo emprego de inúmeros brasileiros, em especial o trabalhador rural, sendo estes aqueles de maior percentagem junto à Previdência Social. Se considerarmos que o trabalhador rural é predominantemente braçal, existem muitas chances desses trabalhadores desenvolverem doenças e os tornem incapacitados para o seu próprio labor. Contudo, cuida-se de um público que, em sua maior parte, possuem baixo grau de instrução. Assim sendo, como eles não possuem esse acesso à informação, e deste modo, infelizmente, geralmente essas pessoas não sabem os seus direitos
previdenciários. Sendo assim, cabem aos advogados, especialistas em direito previdenciário, que sabem das particularidades do labor rural e especialmente das circunstâncias do trabalho que acarretam incapacidade, tá? Observar das possibilidades de conseguir sucesso profissional em um mercado vasto e especialmente fazer, portanto, aquele profissional, a diferença na vida desses trabalhadores. Por esta razão, torna necessário repassarmos tais conhecimentos a esse tipo de categoria especial, tá? Em especial a vocês, meus amigos, amados e amadas, também aos meus alunos de sala de aula. As principais doenças ocupacionais que acometem o trabalhador rural, nem sempre ela tem associação com o labor. Sendo assim, pode acontecer que um indivíduo possa desenvolver doenças por razões alheias a seu emprego. Situação em que é impossível conseguir um benefício acidentário através de uma auxílio de doença, né? No entanto, existe casos em que o acidente ou doença ela pode guardar nexo com o trabalhador rural. Haja vista ser comum o acontecimento de acidentes, seja ele físico, químico, tá? Isto em virtude de exposições a insumos biológicos, que pode causar doenças como fezes, objetos, fluidos corporais, etc. Exposições a situações perigosas no tratamento de animais como touro, bois, predadores, peçonhentos, etc. Uso de produtos químicos, tóxicos, certo? As pesticidas, né? Emprego de ferramentas perigosas, tais como facões, máquinas, foices, etc. Além disto, o trabalhador rural, ele pode desenvolver doenças ortopédicas, principalmente no que diz respeito à coluna lombar, que está relacionado a atividades que abranjam vibrações, que são aqueles indivíduos que operam em betoneiras, britadeiras, etc., ou que dirijam caminhões ou ônibus em estradas rurais. Esses trabalhadores tendem a desenvolver lesões na coluna, uma vez que as vibrações acarretam muito a mal articulação no seu corpo, né? Pode também ocorrer, certo? Através de atividades que ocasionem excesso, certo? De rotação ou de reflexão do próprio tronco do trabalhador. Naquelas tarefas que sejam relacionadas ao carregamento de carga, trabalhos envolvendo levantamento de peso. Esses trabalhos sempre eles comprometem a coluna, em razão da própria sobrecarga. Também, através de jornadas extensas, de labor sem interrupções, naqueles casos em que as pessoas não consigam parar as suas funções para almoçar, certo? Nesses casos, essas pessoas podem ter uma doença chamada lombalgia, tá? Sem contar que a lombalgia, que é nada mais do que uma postura errada adotada em razão das distorções do ambiente e previsto na própria organização do trabalho. Sem contar, é óbvio, que em virtude da utilização dos fertilizantes, pesticidas e do próprio solo, etc., o trabalhador rural ele vem a ser acometido de doença da pele, além de moléstias ocasionadas pelo uso de produtos que venham a atingir câncer, lesão hepática no fígado, além de lesões, certo, infecciosas, como esquistocitose, certo, doenças de Chaga,
dengue, malária, febre amarela, etc. O que tem que se observar é se a doença ou a moléstia ela possui ligação com o labor do trabalho, daquele trabalhador, e se requer benefício acidentário, o auxílio por acidente, ou de aposentadoria por invalidez. Dos benefícios a esse tipo de categoria, vem a depender da própria enfermidade e do labor rural. No caso da incapacidade temporária, deve o empregado ser afastado por um período até a sua recuperação da moléstia. E no caso de situações de incapacidade efetiva, deve ser requerida uma aposentadoria por invalidez. Não esquecendo que após a reforma da Previdência, certo? A reforma previdenciária, o nome da aposentadoria por invalidez foi alterada para aposentadoria por incapacidade. Temporária, né? Aliás, por incapacidade permanente, tá? E do auxílio de doença para o auxílio de incapacidade temporária, tá? Vale lembrar também que existe a possibilidade de solicitação de readaptação profissional naquelas situações em que o trabalhador ausente de suas funções por conta do problema de saúde possa trabalhar em outra atividade, caso em que o trabalhador, no decorrer do processo de readaptação, será qualificado em nova atividade a título de readaptação profissional. Por fim, esperamos ter contribuído de alguma forma, tanto ao profissional do direito quanto a esta classe trabalhadora, aos alunos, aos amigos e amigas. E desejamos a todos um forte abraço e espero contar com todos em uma próxima oportunidade. Reiterando o pedido a todos aqueles que nos acompanham, que façam a sua inscrição em nosso canal para nos ajudar a melhorar o conteúdo de nosso trabalho. Obrigado e até uma próxima oportunidade.